Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Congresso de Direito Médico. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Maria Clara Zopelari, eu sou advogada criminalista, sou do Rio de Janeiro e quero cumprimentar todos os colegas advogados, estagiários que estão aqui presentes, médicos que também se interessam por essa área do direito médico, né, que é uma área que está em constante crescimento dentro da área do direito. Nós temos aí muitas decisões recentes dos tribunais superiores sobre direito médico, matérias interdisciplinares que envolvem direito criminal, direito civil, enfim. Eu acho que essa hoje é uma grande oportunidade da gente debater sobre esse tema, da gente enriquecer o nosso conhecimento. E eu vou agradecer também pelo convite, à organização do evento. E vamos ao nosso tema, sem mais delongas. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Lei 11.343 de 2006, que é a famosa Lei de Drogas. Então, quando a gente pensa na Lei 11.343, o que a gente pensa, né? Logo a gente lembra dos crimes, de tráfico, de associação para o tráfico, o próprio uso, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas, na verdade, a Lei de Drogas, ela não trata só sobre matéria criminal. Ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD. O SISNAD, ele prescreve ali várias medidas, várias políticas públicas sobre a prevenção ao uso de drogas e a dependência de drogas. Então, essa lei não é uma lei só criminal. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre uma alteração relativamente recente que aconteceu na lei de drogas nessa parte anterior aos crimes. Se vocês abrirem a lei de drogas lá no início, vocês vão ver que a primeira coisa que ela prescreve é o seguinte: medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas. Então, a lei de drogas, ela já começa presumindo que o usuário de drogas é uma pessoa que está à margem da sociedade e que deve ser reinserida ao seio social. Então, vocês guardem essa informação porque a gente vai falar muito sobre isso hoje. Nós vamos falar especificamente sobre a novidade do artigo 23A. O que fala o artigo 23A? Eu vou ler para vocês. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos das normas dispostas pela União, e articuladas com os serviços de assistência social em etapas que permitam. E aí ele vai enumerar lá uma série de prescrições e direitos dos usuários. Mas o que importa aqui, que é o que a gente vai falar hoje, é essa questão da internação do usuário e do dependente de drogas. A primeira coisa que a gente tem que reparar nesse dispositivo, assim como toda essa parte da lei de drogas que fala sobre as medidas de prevenção, é que ela fala sobre usuário e dependente de drogas. Então, o que é essa questão do usuário e do dependente? O uso e a dependência de drogas, eles não são doenças exatamente, eles são transtornos psiquiátricos. Então, eles têm o CID. O CID, para quem não sabe, é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Então, o que o CID diz sobre o uso e a dependência de drogas? São transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Então, segundo o CID, o uso nocivo de drogas e a dependência de drogas são transtornos mentais. Então, o que a lei está dizendo para a gente? Que essa internação prevista lá no artigo 23A, ela é uma internação psiquiátrica. Falando sobre uma internação psiquiátrica, ela está falando indiretamente sobre saúde mental. Então, a gente vai analisar o contexto que essa lei foi criada, os precedentes históricos e legislativos aqui rapidamente, para a gente poder entender qual é o panorama atual que está sendo conferido pela legislação ao dependente e usuário de drogas, tá? A saúde mental, como ela é entendida hoje, e a questão da internação, do isolamento da pessoa com transtorno mental, ela é algo extremamente recente na história da humanidade. Então, para a gente evitar um anacronismo e falar sobre coisas que não têm muita relação com o que a gente entende hoje por internação, saúde mental, psiquiatria, a gente vai voltar até mais ou menos a Idade Moderna, tá? Até ali
o final do século XVIII, que é quando acontecem as internações em massa. Então, mais ou menos nessa época, ali no século XVII, XVIII, as pessoas que eram classificadas como, vamos usar uma linguagem aqui vulgar, mas para remontar a linguagem que era utilizada naquela época. Então, as pessoas que eram classificadas como loucas, como fora ali do padrão, elas eram basicamente depositadas em lugares que antes eram leprosários e depois passaram a ser asilos. E esses asilos, eles eram muitas vezes geridos pela igreja. E essas pessoas que eram ali basicamente depositadas nesses asilos, que eram geridos pela igreja, elas eram vistas como pessoas possuídas pelo demônio, pessoas que precisavam ali de um exorcismo. Então, ali naquele contexto já existiam maus tratos, já existia tortura. Então, até existe um decreto francês muito famoso quando a gente vai estudar sobre isso, que ele fala o seguinte, que as pessoas que poderiam ser recolhidas e internadas eram os mendigos, os vagabundos, as pessoas sem domicílio, sem trabalho, sem ofício, criminosos, os rebeldes políticos, os hereges, as prostitutas, os libertinos, os sifílicos, os alcoólatras, os loucos, os idiotas, os maltrapilhos, assim como as esposas molestas, as filhas violadas ou os filhos perdulares. Então vocês percebam que essas pessoas que lá na Idade Moderna eram pessoas que poderiam ser sumariamente internadas sem qualquer direito a se defender, eram basicamente pessoas vulneráveis, pessoas pobres, pessoas que desviavam do padrão social da alta burguesia, das pessoas mais abastadas. Então percebam que a internação já começa direcionada a uma certa classe de pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas eram incapazes de integrar o meio social ali que elas viviam. Então, até o Michel Foucault fala que aquilo era um problema visto como um problema de polícia, um problema de ordem. Então, elas eram ali sumariamente recolhidas, sem direito a nada, e depositadas nesses lugares. O próprio Michel Foucault, ele fala até que essa foi a época do grande enclausuramento ou da grande internação, que foi a época em que começou a crescer essas internações em massa. E aí, no final do século XVIII, na virada do século, surge um nome que vocês com certeza conhecem, que é o nome do Dr. Philippe Pinel. O Philippe Pinel era um médico e ele propôs que naqueles asilos em que ele trabalhava, que os pacientes começassem a ter um tratamento mais humanitário, mais voltado aos cuidados terapêuticos. E é nesse contexto também que surge o alienismo, que é o precedente da psiquiatria como nós entendemos hoje. Então, o alienismo, ele passa a ser um campo integrante da medicina. Então, vocês vão perceber, conforme a gente vai falando mais aqui, que a medicalização dos transtornos mentais, ela começa aqui. Então, essa visão terapêutica humanitária, ela é proposta pelo Philippe Pinel, justamente também para acabar com certos tratamentos que hoje a gente entende como tortura, mas que naquela época eram vistos como a cura daquelas pessoas que tinham aquele transtorno ou que antes eram vistas como possuídas pelo demônio. Então, existiam sangrias, que é cortar a pessoa até ela sangrar muito para ali ela expurgar os demônios. As próprias restrições físicas, a camisa de força. Então, o Philippe Pinel, ele propõe um tratamento moral para essas pessoas, para que elas sejam reintegradas à sociedade. A visão que ele tinha do transtorno mental, da doença mental, era uma visão de que aquilo era algo episódico e que a pessoa deveria ser tratada para ser devolvida à sociedade. O ideal pinélico, ele falava em isolar, conhecer e tratar. Vocês percebam que isso, pelo contexto histórico da época, tem uma forte influência do positivismo
e do método. Quer dizer, se o mundo é regido por regras, os homens também são. Então, os hospitais psiquiátricos, eles passam a ser grandes laboratórios dos alienistas, que começam a testar tratamentos naquelas pessoas. Mas vocês não se esqueçam que aquelas pessoas que estavam ali internadas são, na verdade, pessoas excluídas do seio social, pessoas vulneráveis, aquela lista de pessoas que nós já falamos anteriormente. Então, aqui a gente tem que traçar um paralelo com o positivismo criminológico. O que é o positivismo criminológico? Assim, resumidamente, existe um nome também muito conhecido de nós, que é o Lombroso, que ele também era médico, que ele dizia que o homem delinquente, ele tinha características, todos os homens delinquentes, eles tinham características biológicas em comum. Então, dentro desse contexto de positivismo, de método, de regras, em que ele procurava características em comum naquelas pessoas, essa era a produção de conhecimento dele. Ele experimentava, procurava as características em comum e propunha um tratamento. Então, o cérebro daquelas pessoas foi estudado, foram testados uma série de tratamentos que eram também torturas. Por quê? O entendimento do positivismo criminológico é que a pessoa não tem autonomia, ela não tem vontade, ela não se autodetermina. Então, aquele tratamento necessariamente teria um resultado naquelas pessoas que tinham determinadas características que eram desviantes. Então, percebam como está muito interligada a história do positivismo criminológico e do isolamento das pessoas tidas como desviantes com o alienismo, com a psiquiatria e com essa fase da história da internação de uma maneira geral. Só para ilustrar essa questão dos tratamentos que a gente está falando aqui, que essas pessoas que estavam internadas recebiam, eu vou citar alguns aqui para vocês. Banhos ferventes, banhos gelados, cadeiras giratórias, extração de dentes, sedação permanente, mulheres histéricas tinham seus clitóris amputados. E depois, com a modernização da psiquiatria, também passaram a vir os tratamentos de choque e a lobotomia. O que é a lobotomia? É uma introdução de uma haste por dentro do olho e aquilo pegava, não sou médica, tá, gente? Aquilo pegava uma determinada área do cérebro que traria uma cura para a pessoa, mas na verdade aquilo não era uma cura, né? Aquilo trazia, na verdade, um tipo de deficiência, um tipo de alteração no cérebro que a pessoa aquietava, ficava completamente ali meio que sedada para sempre. Então, esses eram os tratamentos que o positivismo, o alienismo propuseram para as pessoas com transtorno mental que estavam internadas. A história da saúde mental tem muitas interseções com a história das penas. Então, hoje, juridicamente, um infrator, ele não é necessariamente uma pessoa com transtorno mental. Mas, nesse contexto que a gente está estudando aqui, vocês vejam que são sempre pessoas que são contraproducentes, pessoas desviantes, pessoas que não estão de acordo ali com o padrão social, com as regras da sociedade. É aí que surgem o que a gente chama de instituições totais, que são esses locais em que as pessoas são isoladas em massa e que elas perdem as características, elas perdem a identidade e elas precisam receber determinado tratamento para se adequar a um padrão social. Então, elas têm que seguir determinadas regras ali daquele estabelecimento. Dentro dessas instituições totais, a gente tem os locais de internação, as prisões, os internatos. Então, percebam que tem muitas semelhanças. E não pensem também que esse tipo de tratamento ele não era algo que era visto como ruim para aquelas pessoas, que era visto como a gente vê hoje como tortura. Pelo contrário, se entendia que aquilo ali era um bem para a pessoa, era um favor que todos ali à volta estavam fazendo, estavam curando aquela pessoa que precisava de um tratamento. Falando sobre o direito, aquelas pessoas que estavam ali internadas,
elas não tinham direito a nada, elas eram, na verdade, um objeto do direito, elas não eram sujeitos de direitos. Então, elas estavam ali sujeitas à vontade daquelas pessoas que estavam ali à volta. Então, a família, o médico, o governo, elas não tinham autonomia, era uma perda total da liberdade, da individualidade delas. A gente tem que lembrar também aqui, para quem está um pouco enferrujado, que essa época é justamente a época que eclodiu o movimento constitucional e a primeira geração de direitos fundamentais, aqueles direitos individuais, a liberdade, as liberdades políticas, o direito à propriedade, a integridade física. Então vocês percebam justamente que nessa época em que esses direitos vêm à tona, é a época em que essas pessoas estão completamente privadas desses direitos, para vocês verem tamanha incoerência que foi. Esse modelo médico, que é o modelo da saúde mental baseado na fisiologia, no tratamento, na correção, ele veio até muito pouco tempo atrás. A mudança de paradigma dessa abordagem da saúde mental como uma questão só médica para uma questão interdisciplinar, ela é extremamente recente. Então, a mudança de paradigma, ela veio com o movimento antimanicomial, que, se vocês verem pela palavra antimanicomial, é justamente para retirar as pessoas dessas instituições totais, da internação, do isolamento. Então, esse movimento, que é uma grande revolução na saúde mental, ele fala justamente dessa quebra nesse ponto de vista de tratar a pessoa com o isolamento, que é justamente o que a gente está falando aqui hoje. O que é esse modelo biopsicossocial? O modelo biopsicossocial, ele é fundado em 3 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é o pilar biológico, que é o que já existia antes, é o estudo da saúde mental fundamentado na questão química do cérebro, na saúde fisiológica, enfim, nos estudos biológicos. A questão psicológica, né, que vai tratar ali das habilidades da pessoa, da autoestima, da relação dela com o mundo. E o fator social, que é o fator socioeconômico, cultural, as relações sociais, o ambiente em que aquela pessoa está inserida e como aquilo afeta na saúde mental dela. Em outras palavras, a saúde mental, ela não é vista hoje mais como uma questão somente médica. Ela é vista como uma questão interdisciplinar. É algo que está ligado ao contexto social em que a pessoa está inserida, à história da pessoa. E a comunidade psiquiátrica percebeu que aquela abordagem antiga, que é somente médica, ela, na verdade, ela não cuidava nem tratava ninguém. Ela era uma grande violação dos direitos humanos. Então, aquele tratamento asilar, de isolamento e de tratamentos desumanos, ela está sendo substituída por essa abordagem interdisciplinar, em que é avaliada e visto quais as medidas melhores, não só médicas, mas sociais e psicológicas, que vão ser mais adequadas para cada pessoa. Então, volta à individualidade da pessoa, a sua autonomia. A gente vai ver isso agora com mais calma na parte legislativa também. O grande nome que propôs essa mudança na abordagem da saúde mental é o italiano Franco Basaglia. O Franco Basaglia, ele propôs um modelo de psiquiatria democrática, que é a abordagem psiquiátrica que preza justamente pelo tratamento comunitário, pela inserção da pessoa na sociedade. Então, a ideia era superar aquela forma de isolamento e priorizar o tratamento comunitário. Você muda a pergunta, em vez de você perguntar como que a gente vai tratar e corrigir aquela pessoa, a gente pergunta como nós vamos coexistir, como essas pessoas vão coexistir com a gente na sociedade, como nós vamos conviver, como que nós vamos cuidar, né? Existe uma mudança na nomenclatura, não se fala mais em tratamento, mas sim em cuidado. Então, esse é o grande tom da reforma psiquiátrica. Falando especificamente do direito, há uma mudança de paradigma também na questão jurídica. Por quê? A dignidade da pessoa humana, ela passa a ser vista
como a centralidade do ordenamento jurídico, os direitos fundamentais, do respeito à máxima efetividade dos direitos fundamentais. Então, aquelas pessoas que antes eram objeto do direito, que perdiam a sua personalidade, perdiam a sua liberdade, elas passam a ser vistas como sujeitos de direitos que devem ter lá os seus direitos fundamentais respeitados e também fomentados. Então, aquela pessoa deixa de ser alguém que tem que se adaptar à sociedade, e a sociedade que deve se abraçar aquela pessoa, se adaptar àquela pessoa, devem coexistir, devem se integrar e não isolar. Então, gente, falando de Brasil, o Brasil também não ficou de fora nessa questão da internação e dos tratamentos psiquiátricos, tá? Aqui a gente também tinha essa questão de isolar as pessoas e depositar aqueles loucos nos asilos, principalmente nas Santas Casas de Misericórdia. O primeiro hospital psiquiátrico do Brasil foi o Hospício Pedro II, que ele foi fundado em 1852 aqui no Rio de Janeiro. E nós temos também um grande nome aqui no Brasil, que foi a doutora Anísia da Silveira. E ela lutou muito contra o isolamento, contra os tratamentos cruéis, justamente fundamentada na psicologia democrática. Então tem até um filme, chama, acho que Nise e o Coração da Loucura, que fala muito sobre isso. E lá vocês vão ver, vão conseguir visualizar os tratamentos que as pessoas recebiam, o tratamento de choque, as camisas de força, enfim, a lobotomia. Então, fica até aí a recomendação para quem quiser assistir, quem tiver interesse. A gente teve um caso no Brasil até muito famoso, que foi o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Por quê? Era uma grande instituição total, com milhares de pessoas internadas, e há relatos, inclusive, de que aquelas pessoas não tinham sequer um diagnóstico de transtorno mental. Então, os relatos dizem que ali eram internadas pessoas, olha só, opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documento, entre outras pessoas, tá? Marginalizadas, ali, excluídas do seio social. E essa questão do Holocausto brasileiro, na verdade, ela reflete o que eram os manicômios até pouco tempo atrás, né? Vocês lembram que lá no início eu falei para vocês guardarem aquela informação do decreto francês e da Idade Moderna, lá de quando começou o grande enclausuramento, a internação, o isolamento daquelas pessoas que eram classificadas como loucas? Vocês vejam que nada mudou, né? Foram vários séculos de evolução da psiquiatria, da medicina, dos direitos humanos, e até muito pouco tempo atrás, a mesma clientela dos asilos lá da Idade Moderna continuaram a ser as mesmas pessoas que eram internadas nos manicômios. Então, são pessoas que são desviantes, são pessoas que não se adequam a um padrão social, pessoas contraproducentes. É o que o Marildo Menegá, que é um filósofo que eu gosto muito, chama de massas sobrantes. São pessoas inservíveis, pessoas que não produzem nada para a nossa sociedade capitalista. Então, gente, são séculos aí de internação, isolamento, depósito de pessoas nesses locais, travestidos de tratamento, quando na verdade isso é tratado como uma questão de ordem pública, enfim. Então, falando ainda sobre o Brasil, aqui a gente já tinha um projeto de lei, tá, desde os anos 90, para que o tratamento jurídico da saúde mental e da questão psiquiátrica fosse modificado e adequado à psiquiatria democrática. Então, um fato que ocorreu, que influenciou na aprovação dessa lei, que ficou mais de 10 anos para ser aprovada, foi o caso Damião Ximenes Lopes. O que foi o caso Damião Ximenes Lopes? Foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o senhor Damião Ximenes Lopes, ele sofria de um transtorno mental e ele foi internado numa comunidade terapêutica. Nesse local que ele foi internado, lá no Ceará, ele sofreu uma série de torturas e de tratamentos cruéis
que em determinado momento resultaram na morte dele. Ele teve que ser contido por outros pacientes, enfim, ele recebeu realmente ali um tratamento de tortura que resultou na morte dele. Esse caso do Ximenes Lopes, ele deu um empurrão na aprovação da lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216. No campo do direito, então, a lei 10.216, ela é o grande marco dos direitos humanos das pessoas com um transtorno mental psiquiátrico. Por quê? Ela vem falando justamente sobre a priorização do cuidado extra-hospitalar, quer dizer, do cuidado ambulatorial. Então, há uma tendência à desinternação e, principalmente também, aos cuidados interdisciplinares, quer dizer, como ela faz essa mudança para o modelo biopsicossocial, ela vai falar justamente que os cuidados com essas pessoas devem ser multidisciplinares. Então, eles devem englobar não só a questão médica, mas a questão social e a questão psicológica. E aí, falando sobre a internação, essa lei ela traz 3 tipos de internação. A internação voluntária, que é aquela que depende somente da vontade da pessoa que vê a necessidade de se internar, de se hospitalizar. A internação involuntária, que é a internação pedida, requerida por alguém da família, e depende do consentimento médico, do laudo médico determinando a internação daquela pessoa, e a internação compulsória, que é aquela determinada pela justiça. Então, até esse momento dessa lei, as pessoas que são dependentes e usuários de drogas, elas passam a ser internadas com fundamento nessa lei. Então, existiam essas 3 possibilidades: voluntária, involuntária e compulsória. E aí, aconteceu um fato também que ganhou muita notoriedade, que foi a questão da Cracolândia em São Paulo. Então, houve uma operação policial, várias operações policiais em São Paulo, em que o prefeito, naquela ocasião, o prefeito Dória, pediu à justiça que houvesse ali uma internação em massa compulsória daquelas pessoas que ocupavam aqueles locais, ocupam ainda até hoje aqueles locais conhecidos como Cracolândia. Vejam que mesmo com a reforma psiquiátrica e mesmo com essa nova lei, a abordagem não mudou, quer dizer, aquilo continua sendo ali uma questão de ordem pública, uma questão de polícia, de políticas criminais. Então, nesse contexto ali, dessas operações na Cracolândia, vem essa nova lei, que é a Lei 13.840, que é a lei que veio tratar da internação das pessoas usuárias e dependentes de drogas. Nós já lemos o caput do artigo e vocês vão perceber que o parágrafo 3º, ele não trouxe assim nenhuma grande novidade em relação à Lei 10.216. Ele é praticamente uma cópia ali da internação voluntária e involuntária, com algumas diferenças que nós vamos pontuar aqui, que eu acho que são importantes a gente entender. Então, o parágrafo 3º, ele fala o seguinte: são considerados 2 tipos de internação. Aí, inciso 1, internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. E, inciso 2, internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção dos servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Para mim, essa é aqui a principal mudança. Por quê? Essa internação que é prevista aqui na Lei de Drogas, como a gente viu, ela vem antes da parte dos crimes. Ela não poderia nem está lá na parte dos crimes, porque ela é uma medida de proteção, ela não é uma medida penal, não é uma sanção penal. O nosso sistema penal, ele é vicariante. O que é isso? Ou a pessoa vai receber pena, ou ela vai receber a medida de segurança. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo que criminaliza o uso de drogas. E aí, gente, vamos dar uma pausa aqui rapidamente para falar sobre isso. O artigo 28, ele ainda é crime, tá? A gente escuta aí muito falar às vezes que
o uso de drogas foi descriminalizado, foi despenalizado. Isso é um equívoco, tá? O que aconteceu foi justamente a descarcerização do uso de drogas, mas ele ainda é crime no Brasil, tá? Então, voltando, essa medida, ela não tem caráter punitivo. Então, vocês vão ver lá no artigo 97 do Código Penal que a medida de segurança, ela só pode ser determinada, né, a internação como medida de segurança, só pode ser determinada para aqueles crimes em que são previstas penas no mínimo de detenção, pelo menos essa é a interpretação que eu faço. Então, o artigo 28, ele não vai admitir nenhuma modalidade de internação. Vocês vão ver lá que as penas previstas para quem for condenado pelo crime de uso de drogas não contemplam nenhuma medida privativa de liberdade. Então, por que o artigo 23A, inciso 2, ele está dizendo isso? Para que não se subverta o objetivo desse dispositivo e materialmente aquela medida de internação seja lida como uma pena. Então, o servidor da segurança pública, ele não pode pedir a internação de um usuário de drogas justamente para não criminalizar mais aquela conduta, para que, não está previsto no artigo 28, mas está previsto aqui, então vamos internar como uma medida de segurança, materialmente, mas não, formalmente, estamos aqui diante apenas de uma internação involuntária, tá? Então, esse artigo, ele não fala sobre isso à toa, é justamente sobre isso, para evitar que essa internação do dependente de drogas, ela tem um caráter de cuidado, de um caráter cível e não uma carga punitiva, tá? Aí nós já vamos para a segunda diferença, que é a falta da internação compulsória, que também tem a ver com essa questão da impossibilidade de medida de segurança de internação. Mas, na verdade, na prática, nós ainda vamos ver que existem decisões determinando a internação compulsória dos usuários e dos dependentes de drogas. Porém, por outro lado, essas internações compulsórias, essas decisões, vocês vão ver que são sempre na seara cível. E eu entendo que se vier uma decisão determinando a internação compulsória de um usuário de drogas no processo criminal, vocês vão estar diante de uma ilegalidade por causa desses motivos que a gente já viu aqui. O artigo 28, o máximo que ele fala é que o usuário pode ser encaminhado para o tratamento ambulatorial. Então, eu entendo que na seara criminal, a gente não pode ter uma decisão determinando a internação como medida de segurança, tá? Então, gente, caminhando aqui para o final da nossa palestra, a gente vai traçar aqui alguns problemas desse tratamento desse tratamento novo que a lei deu, que tem uma pretensão assim de ser um tratamento mais humanitário, né, de fomentar ali os direitos humanos daquelas pessoas, mas a gente vai ver que a gente vai encontrar alguns problemas. O primeiro problema que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte: o uso de drogas, como a gente já viu, ele ainda é crime no Brasil, tá? Ele não foi descriminalizado. Então, eu entendo que esse tipo penal, ele é inconstitucional. Por quê? Ele fere os direitos da personalidade, a autodeterminação, o princípio da alteridade, que é a vedação, a incriminação daquela conduta que prejudique somente o próprio agente. Então, vocês vejam que a vinda dessa nova lei ainda é mais um argumento contra a criminalização das drogas, porque é uma grande incoerência que o legislador queira, ao mesmo tempo, conferir um tratamento de crime, de alvo, de inimigo do Estado, né, aquela pessoa que está utilizando drogas, e ao mesmo tempo, poucos artigos antes, ele fala que aquela pessoa deve ser cuidada, deve ter o cuidado interdisciplinar e deve receber uma abordagem social. Então, percebam que é uma grande incoerência. O usuário de drogas é a única pessoa hoje no Brasil que pode receber um tratamento protetivo e, ao mesmo tempo, incriminador pelo legislador, pela mesma conduta, pela mesma conduta que ele está fazendo contra ele mesmo.
é mais um motivo para entender inconstitucional justamente por causa dessa colisão entre o direito à saúde do usuário, né, que é a grande pretensão da lei de drogas, né, o bem jurídico tutelado, pretensamente é a saúde pública, e o direito de punir do Estado. Então, entre essa colisão de direitos, né, a gente aplicando aí o princípio da proporcionalidade e tudo mais, a gente vai ver que vai prevalecer o direito à saúde, o direito à integridade física. Então, é uma incoerência que o uso de drogas continue sendo crime no Brasil. O segundo problema presente aí nessa nova disposição é o seguinte: o modelo médico, ele continua presente, porque se vocês repararem no texto da lei, a decisão sobre a internação e a desinternação da pessoa, do usuário, do dependente, ainda está somente na mão do médico. Então, caso a pessoa precise de uma outra abordagem psicológica, social principalmente, socioeconômica, o médico não vai estar apto a cuidar disso, né? Então, mesmo a gente adotando lá atrás o modelo biopsicossocial de saúde mental, a decisão sobre a internação continua na mão do médico. Então, esse é mais um problema dessa disposição legal aí, no meu entender. O terceiro problema, que eu acho que é o mais evidente nessa situação, é o que a gente consegue ver com mais clareza, é que a lei não está acompanhando a realidade social, porque o nosso SUS, ele está completamente precário. Então, se nem a saúde básica é atendida com qualidade para toda a população, que dirá a saúde mental? A gente sabe que os CAPs, eles estão numa situação muito difícil, os profissionais da saúde são muito desvalorizados, as pessoas que precisam daquele atendimento, elas podem às vezes esperar meses. Vocês imaginam uma pessoa que está ali com aquele transtorno, precisando de um atendimento urgente, às vezes não de internação, mas de ambulatorial, ela às vezes vai precisar esperar muito tempo. Então, é uma ineficiência política que a lei não está acompanhando isso. Então, essa falta de atenção, essa falta de investimento na saúde mental e a falta dessa materialização ali daquela psiquiatria democrática, ela existe, gente, ela não ficou na história. Então, nós temos diversas denúncias tanto de ONGs como de órgãos do próprio governo, relatórios, relatos das pessoas, dos profissionais de saúde mental, de tratamentos cruéis, privação de liberdade desnecessária, dentro desses locais, que são ainda hoje locais de internação psiquiátrica. Então, eu separei aqui para vocês um relatório feito pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que ele é um órgão justamente do Ministério dos Direitos Humanos, tá? E eles fizeram um relatório chamado Relatório de Inspeção Nacional de 2020, Hospitais Psiquiátricos no Brasil. E nesse relatório, eles dizem que eles definem como barbárie a situação de 40 hospitais psiquiátricos que existem no Brasil, lembrando que esse relatório é de 2020, tá? E há indícios de cárcere privado, castigo, isolamento, violência sexual contra mulheres e, além disso, internação de idosos e crianças. Então, vejam, gente, que assim, por mais que a gente tenha tido aí essa evolução legislativa, política, jurídica no tratamento dessas pessoas, não difere muito daquilo que a gente falou de centenas de anos atrás. Então, as violações de direitos humanos, a tortura, ela continua existindo dentro desses locais. Não é uma coisa que ficou no passado. O que eu quero dizer para vocês também é que a droga, ela não é a causa do problema. Muitas vezes ela é só uma consequência. Então, você direcionar, enviesar a política pública para determinadas pessoas, né, aquelas pessoas pobres, pessoas que estão em situação de rua, ou outras pessoas vulneráveis, tá? Como a gente viu aqui, idosos e crianças. Isso não tem um caráter de cuidado, né? Isso tem um caráter de mais exclusão social. Então, para ilustrar isso aqui que eu estou dizendo, para provar para vocês que a droga é uma consequência, muitas vezes é uma consequência, eu trouxe uma pesquisa feita pela Unifesp, tá? Feita lá na Cracolândia e com as pessoas que lá viviam.
Das 1.700 pessoas que viviam lá na Cracolândia, 46% compram drogas com dinheiro de furtos, 35% recorrem à prostituição, enquanto 58% são pedintes. Dos entrevistados, 58% já tiveram episódios psicóticos e 38% já tentaram suicídio. E também na mesma pesquisa foi perguntado às pessoas por qual motivo elas sairiam daquela situação. Então a resposta mais comum para os usuários que viviam lá na Cracolândia saírem daquela situação seria 44%, uma oportunidade de trabalho. Tá? Olha lá o que a gente falou sobre a questão da abordagem biopsicossocial. Seguida pelo amparo familiar, tá? Que ficou com 32%. E depois, com 20%, a oferta de moradia. E por último, com 19%, o tratamento psiquiátrico contra a dependência química. Então, olha o que essa pesquisa está mostrando pra gente. Que aquelas pessoas que são ali classificadas, né, como com transtorno mental, transtorno psiquiátrico, o cuidado que elas precisam, o tratamento político, jurídico que elas precisam, não é uma internação psiquiátrica, mas é uma abordagem social, de emancipação, de moradia, de dignidade, né? Dignidade da pessoa humana. Então a gente tem que pensar, né? Poxa, será que são só as pessoas em situação de rua que têm problemas com as drogas? Mas por que só essas pessoas estão nos noticiários? Por que só essas pessoas estão incomodando a gente, né? Quando a gente passa na rua e vê aquelas pessoas naquela situação. É claro que esse não é um problema só de psiquiatria. Gente, eu quero fechar com vocês dizendo o seguinte: hoje, 86% dos brasileiros, eles sofrem de algum transtorno mental. E no ano de 2020, quer dizer, durante a pandemia, os atendimentos psiquiátricos aos dependentes químicos, aos dependentes de drogas, aumentou em 54% em relação a 2019, quer dizer, nesse contexto da pandemia, que é um contexto aí que a gente teve que ficar trancado em casa e que houve uma crise econômica, está havendo uma crise econômica muito séria. Então vejam que a nossa saúde mental, ela está diretamente ligada ao contexto social e econômico que a gente está inserido. Então, há muito tempo já que saúde mental não é uma questão somente médica. Então, gente, como é que a gente vai falar sobre saúde mental, sobre dependência química, sobre o tratamento do usuário de drogas, se a gente vive num país em que milhões de pessoas estão morrendo de fome, as outras milhões de pessoas só estão sobrevivendo de tanto que elas têm que trabalhar para poder ter um teto, para poder se alimentar? Então, será que isso tem que ser visto assim de uma forma individual, de tratamento médico? Ou será que a gente precisa compreender que a nossa saúde mental, ela está diretamente ligada ao contexto socioeconômico que a gente vive, sabe? Será que a nossa sociedade, ela não elegeu uma forma de ser servível, uma forma de ser producente, uma forma de sobreviver mesmo, que está nos adoecendo? A gente está vendo aí que a medicina está evoluindo, as ciências estão evoluindo, a gente está descobrindo novos transtornos, nomeando esses transtornos, né? Descobrindo novos tratamentos, novos remédios e tudo mais. Mas será que a gente está combatendo as causas desse problema? Porque a gente já viu que elas não são só fisiológicas, só psicológicas. Elas são de várias ordens, são vários fatores que contribuem para essa situação. Então, por que uma pessoa chega ao ponto de se tornar uma dependente química, né? Será que a gente está combatendo as drogas ou a gente está combatendo pessoas? Eu vou me despedindo de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Claro que eu não pretendia esgotar o tema, porque essa área do conhecimento, que é a saúde mental, é uma área que ainda está em constante evolução. A gente ainda tem muito o que caminhar, ainda tem muito o que evoluir, principalmente nas políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno psiquiátrico, para as pessoas que são dependentes de drogas. Então, eu espero que eu tenha contribuído
para enriquecer o debate, para trazer um pouco de conhecimento para vocês, tá? Sobre essa parte. Então, agradeço a todos vocês pela presença, agradeço a quem assistiu até o final e um grande abraço a todos.